Olá, amigos. Segunda-feira, dia 26 de agosto, chegamos aí na leitura 1064. O título do trimestre que nós estamos discorrendo aí é sobre o Evangelho de Marcos. E o título de hoje, uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Estamos na lição número 9. Qual é o significado dos eventos relatados em Marcos capítulo 11, do verso 12 ao verso 26? Bom, primeiro a figueira, que tinha apenas folha e não frutos, é o crente que tem a aparência de crente, mas não produz fruto algum. Segundo, quando os líderes rejeitam a Cristo, atrai maldição para si. De manhã, vindo de Betânia, apenas 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus teve fome. Vendo uma figueira com folhas, foi até ela para talvez encontrar alguns frutos precoces, até porque não era época de fruto. Essa ação não seria considerada roubo, uma vez que, de acordo com a lei no Antigo Testamento, alguém poderia tomar alimento do campo ou do pomar de um vizinho, para saciar a fome. Está lá em Levítico capítulo 19, verso 9, capítulo 23, verso 22 e Deuteronômio capítulo 23, verso 25. Mas Jesus não encontrou nenhum fruto e disse à árvore: nunca mais alguém coma do seu fruto. Marcos capítulo 11, verso 14. Foi uma ação bastante estranha e atípica, para Jesus. Mas o que veio depois foi ainda mais marcante. A próxima cena provavelmente tem ocorrido no pátio dos gentios, onde eram vendidos animais para sacrifícios, uma prática iniciada por Caifás, havia pouco tempo. Jesus expulsou os vendedores do pátio para que a adoração silenciosa pudesse continuar. A ação dele foi uma afronta direta aos responsáveis pelo sistema do templo. Jesus ligou 2 passagens do Antigo Testamento com uma repreensão contundente ao comércio profano. Ele insistiu que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos, segundo o profeta Isaías, capítulo 56, verso 7, incluindo enfaticamente os gentios. Depois acrescentou que os líderes religiosos tinham feito do templo um covil de ladrões. Jeremias 7,11 cita isso, Então, no fim daquele dia extraordinário, Jesus deixou a cidade com os seus discípulos. Marcos capítulo 11, verso 19. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, veja aí Marcos capítulo 11, do verso 20 ao verso 26, os discípulos ficaram surpresos ao verem que a figueira estava seca desde a raiz. Ao explicar o que havia acontecido, Jesus ensinou sobre oração e perdão. O que tudo isso significa, amados? Bom, nessa história, a ironia dramatizada acontece quando personagens paralelos realizam ações opostas ou personagens opostos realizam ações paralelas. Em Marcos 11, a figueira e o templo estão em paralelo. Jesus amaldiçoou a árvore, mas purificou o templo. Ações opostas, Mas a ironia é que os líderes religiosos, a partir de então, iriam conspirar para matar Jesus, e essa ação significaria o fim do significado do serviço do templo, que se cumpririam em Cristo. Aleluia! Que coisas em sua vida? Sempre aí tem uma pergunta aí particular, Que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Como isso pode acontecer? Amados, todas as coisas eu preciso que Jesus purifique em mim, E quando isso pode acontecer? Bom, dando a Cristo total liberdade e entregando-se à sua dependência. Esse é o melhor lugar, É como você entrando aí num barco, numa canoa, numa bateira, sem remo, totalmente na dependência aí do vento, totalmente dependente. Nós precisamos estar totalmente na dependência aí do Espírito Santo. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos por mais essa oportunidade, Senhor, de recebermos uma porção da Tua Palavra, Senhor, aonde nos instiga a oração e o perdão.
Pai, que o nosso coração esteja sempre voluntário a perdoar e sempre voluntário a orar. Que mesmo que não estejamos, Senhor, com vontade de dobrarmos nosso joelho, que nós tenhamos a sabedoria de fazê-lo, Senhor, porque a Tua instrução nunca falha para as nossas vidas. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem nesse dia. Que tudo aquilo que nós venhamos fazer, Senhor, nós possamos colocar nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos e lembrem-se, de seguir o canal, curtir, ativar as notificações, para nos ajudar a espalhar essa mensagem de paz, mensagem de esperança, mensagem do reino eterno.